Já imaginaste se pudéssemos ter o tamanho de uma formiga? Estaríamos aptos a fazer uma das viagens mais incríveis do mundo. Uma jornada dentro do corpo humano. Sim, como Rick e Morty. Eles nos mostram como poderíamos explorar cada osso, cada músculo e todos os outros órgãos que nos fazem funcionar. Bem, essa é uma ideia muito maluca. E sim, é algo muito impossível de acontecer. De fato, temos muitas tecnologias que nos permitem dar uma olhada dentro do nosso corpo, como raio-x, tomografias e muitas outras práticas podem ajudar a nós e aos médicos a ver o nosso corpo. Às vezes os médicos encontram algumas coisas a mais dentro de nós, coisas aleatórias que nem deveriam estar por lá, coisas que você não esperaria encontrar dentro de um ser humano. Hoje nós vamos te mostrar algumas coisas estranhas, bizarras, que foram encontradas dentro de pessoas. E então, sem mais demoras, vamos lá. Lápis. Isso mesmo. Depois de anos de dores de cabeça e visão embaçada no olho direito, um homem de 24 anos de idade, na Alemanha, e seus médicos finalmente foram capazes de determinar a causa desses problemas. Um lápis. Pois é, um lápis de 10 centímetros estava preso dentro da cabeça do homem por pelo menos 15 anos. Mas como o lápis acabou lá, bem, nem mesmo o homem conseguiu responder isso, mas ele se lembra de um acidente que aconteceu quando ele era criança, que envolve material escolar. Então pode ser que o lápis tenha entrado nessa altura. Ele teve sorte de encontrar médicos que eram capazes de remover o lápis, já que é realmente incomum ocorrer esse tipo de casos. Mas este caso não é o único. Em 2007, uma mulher, coincidentemente da Alemanha também, estava passando por uma série de dores de cabeça e hemorragias nasais devido a um lápis que tinha sido preso à cabeça dela por, adivinhe, 50 anos. Felizmente ela também teve a sorte de ser removida ao lápis e depois ficou bem. Planta. Sim, eu sei que você já se perguntou, e se eu engolir uma semente, será que uma planta irá crescer dentro de mim? Bem, as sementes precisam de alguma luz para crescer. No entanto, existem casos reais de pessoas que tiveram uma planta crescendo dentro delas a ponto de ameaçar a saúde. Como o caso de um homem de 75 anos, que em 2011 estava lidando com alguns problemas nos pulmões, até que seu pulmão esquerdo entrou em colapso. O primeiro exame dos médicos ligou o problema para um possível tumor, mas eles ficaram chocados ao ver o real problema. Havia uma planta de ervilha crescendo dentro do seu pulmão. Acredita-se que isso tenha acontecido depois do homem ter consumido uma ervilha cujo uma das sementes foi parar no pulmão em vez do estômago. Realmente é muito estranho mesmo. Felizmente a planta foi removida e o homem foi capaz de se recuperar. Chaves. Você também é uma daquelas pessoas que tem o hábito de perder sempre as chaves? Bem, pelo menos eu sou esse tipo de pessoa e sei que é muito desconfortante e preocupante saber que você não pode ser capaz de voltar para dentro de casa ou carro a menos que você encontre as chaves. É por isso que algumas pessoas pensam em maneiras criativas de manter as suas chaves seguras, mas definitivamente dentro do corpo não é uma opção. Alguém deveria ter dito isso a este estudante infeliz que engoliu um conjunto de chaves. Tudo aponta que ele estava sob efeito de álcool quando fez isso. Mas por sorte as chaves saíram dele, de forma natural, ou seja, cagando. Então ele só tinha que esperar até o dia seguinte para recuperar as suas chaves. Uma bala. A emergência é provavelmente a parte do hospital onde você pode encontrar algumas das histórias médicas mais loucas do mundo. Além de tudo, esse é o lugar onde as pessoas vão quando as coisas saem totalmente do controle. É por isso que não é tão surpreendente que um paciente tenha ido à emergência com uma bala dentro do seu buraquinho. Se é que você me entende. O paciente feliz estava usando balas para tentar resolver um problema muito desconfortante de hemorroides. Você deve se perguntar por que ele estava se coçando com balas? Bem, eu devo admitir que ele sim é um exemplo de inteligência mesmo. A bala estava presa lá embaixo e o médico teve que chamar um especialista em armas de fogo para dar uma olhada e uma mãozinha. Espero que esse caso sirva-nos de exemplo. Balas são para armas e não para aliviar problemas de hemorroides. Talheres. Isso mesmo, garfos e colheres são coisas que nos ajudam a levar a comida até a boca. Mas um outro ser muito inteligente
achou que essa sequência estava errado e os talheres é que deveriam ser comidos. Uma mulher na Holanda, nos anos 70, foi fazer um raio-x e o raio-x mostrou 78 peças de talheres dentro do seu estômago. Os médicos tiveram que tirar uma peça de cada vez, com extremo cuidado. Felizmente eles conseguiram extrair todas as peças e ela conseguiu se recuperar, mas ela não conseguiu admitir que ela fez isso de propósito. Mas então, como realmente os talheres foram parar dentro dela, no fim descobriu-se que ela tinha um problema, um transtorno de personalidade limítrofe, que levou ela a engolir talheres. Felizmente, ela conseguiu obter tratamento necessários para não ter mais esse tipo de desejo. E ainda bem que as facas não eram apetitosas para ela. Baratas. Baratas são bastante nojentas e eu sei que todos nós partilhamos da mesma opinião e preferimos manter elas a quilômetros de distância, mesmo que elas sejam inofensivas e não apresentem nenhuma ameaça para nós. Mas sabe o que é pior do que ser tocado por uma barata? É ter uma família de baratas vivendo dentro de você. Isso mesmo. Um homem de 24 anos na China acordou numa manhã, passando por esse pesadelo. Tudo começou quando ele identificou uma dor consistente em seus ouvidos. Então, ele pediu que alguém desse uma olhada dentro da sua orelha. E se surpreenderam quando viram que um grupo de baratas é que estava causando essa dor. O homem diz que sentia como se alguém estivesse a coçar com muita força dentro de suas orelhas. E agora sabemos porque ele sentiu esse desconforto. O Dr. Zhang foi capaz de analisar o problema do homem no hospital e conseguiu remover 10 baratas antes de ser capaz de remover a barata mãe. Eles estavam realmente a fazer uma festa dentro das orelhas do menino. O médico recomendou um pouco de pomada ao paciente e também aconselhou para parar de deixar comida inacabada perto da cama. Depois disso, o paciente chinês se vingou das baratas comendo elas. Brincadeira, vamos para o próximo. Peixe vivo. Ok, já vimos uma planta crescendo dentro dos pulmões de alguém, mas um peixe vivo? Parece que agora há um peixe nos pulmões de alguém. Há alguns anos, os médicos tiveram que remover um peixe vivo do pulmão de um menino de 12 anos, na Índia. Tudo começou quando o garoto estava brincando com seus amigos em um rio. E a brincadeira consistia em pegar peixes vivos e engoli-los. Eu realmente não vejo nenhuma graça nesse jogo, mas enfim. O peixe que o menino engoliu deveria ter ido ao estômago, mas de alguma forma o garoto acabou inalando o peixe no seu pulmão direito. E ele percebeu que havia algo de errado quando começou a ter dificuldades ao respirar. Ele foi levado ao hospital, onde descobriram que tinha um peixe vivo dentro dos seus pulmões, que impedia que o oxigênio chegasse ao sangue. O médico teve que agir rapidamente. Realizou-se uma operação de 45 minutos para remover o peixe, que estava na verdade dando seus últimos suspiros. E uma vez que o peixe foi removido, ele não resistiu, mas o garoto sobreviveu e saiu vivo nessa história. Brinquedos. Provavelmente você conhece esse boneco, o Buzz Lightyear, daquele desenho Toy Story. E nos desenhos animados, esses bonecos ganham vida. E o Buzz teve a sorte ou azar, dependendo de você, de dar uma volta pelo corpo humano. Tudo graças a um homem de 28 anos, do Arkansas, chamado Tom. O homem foi levado às pressas para o hospital pela sua namorada. Segundo relatos da namorada do Tom, ele pediu que ele introduzisse o boneco em seu buraquinho, lá embaixo, se é que você me entende. Ele pediu que metesse o boneco lá dentro, já que ele havia feito isso antes e havia adorado muito. Mas pro azar do rapaz, já lá dentro, o Buzz Lightyear decidiu abrir as asas, criando pânico no casal e dificultando a retirada do boneco, e assim acabando nas urgências do hospital. Celular. E você está pensando, nossa, celular era só o que me faltava. Faltava mesmo. Um advogado de 39 anos, muito respeitado, que morava na Geórgia, acabado de chegar em casa, ele tomava um banho. Até aí, tudo normal. Mas de repente ele foi parar nas urgências do hospital, com o celular dentro do seu buraquinho. Quando questionado o que realmente havia acontecido, ele disse aos médicos que ele havia levado o celular ao chuveiro. E durante o banho, ele caiu exatamente por cima do aparelho. E então foi assim que o celular foi parar lá dentro. E claro que ninguém acreditou nessa história que o advogado contou. Mas enfim,
O mais bizarro até nem foi essa história, mas sim, durante a cirurgia, os médicos precisaram tomar muito cuidado, pois o celular tocou várias vezes dentro do homem, sem que ninguém pudesse atender ou desligar o aparelho, até que ele fosse tirado do corpo do homem. E se você gostou do vídeo, por favor deixe seu like, se inscreva no canal para os próximos vídeos e um abraço, até o próximo vídeo.